caríssimos companheiros e simpatizantes do Ideal Espírita, muito boa noite. Agora sim. Mais caloroso, Arlane. Isso. É com imensa felicidade que os recebemos nesta noite especial, onde fazemos a abertura do 14º Congresso Espírita do Estado do Ceará, no ano em que comemoramos o centenário do Movimento Espírita Cearense e os 20 anos de fundação da Federação Espírita do Estado do Ceará. O 14º Congresse, com o tema O Espiritismo e os Desafios do Terceiro Milênio, traz a partir de hoje ao Centro de Convenções Edson Queiroz as mais expressivas personalidades do movimento espírita nacional. Hoje, como nos próximos 2 dias, estaremos reunidos, encarnados e desencarnados, para refletir sobre diversas questões da atualidade a partir do referencial da doutrina espírita cristã. Senhores e senhoras, está iniciado o 14º Congresse. E para proferir a primeira palestra do nosso evento, convidamos um conferencista experiente dos mais requisitados no Brasil e no exterior. Ele já levou a mensagem espírita a 45 países, tendo servido como médium na recepção de mais de 30 livros publicados pela editora Frater. O senhor José Raul Teixeira abordará o tema que intitula o nosso evento, o Espiritismo e os Desafios do Novo Milênio. Porque nós, espíritas, estamos sempre dispostos a nos atualizar, harmonizando-nos com os avanços da ciência, da cultura, da sociedade como um todo, sem perder jamais o elo com Jesus e a espiritualidade maior. Para proferir a palestra de abertura do 14º Congresso Espírita do Estado do Ceará, passamos a palavra ao senhor Raul Teixeira. Caríssimos irmãos, membros da mesa diretora deste congresso, caríssimas senhoras, caríssimos senhores, caros companheiros que sintonizam conosco pela tvc.com, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. É fato que em cada época da humanidade ocorre alguma coisa de fundo a preocupar as várias inteligências. Chamam a atenção de cientistas, de artistas, de legisladores, de religiosos. E esse fato, naturalmente, que sacode essas fases, passam a exigir, por meio das reflexões de todas essas mentalidades privilegiadas, uma nova ordem de acontecimentos. Passam a exigir uma transformação no modo como as coisas são tangidas e conduzidas. É de se dizer que determinados fatos em certas épocas ou em cada uma das épocas acabam por impor uma modificação de hábitos, uma transformação de posturas, de linhas de investigação,
de referências científicas. E no ano de 1962, quando publicou seu livro Novas Estruturas das Revoluções Científicas, o físico Thomas Kuhn criou a expressão paradigma. Em cada época, pois, da humanidade, em sociedades diversas, surgem novos paradigmas, isto é, filosofias, ideias, descobertas, que acabam por influenciar de tal modo a vida coletiva, que impõe a mesma uma mudança de hábitos. Foi por essa razão que no século XIX podia-se ver nas agendas mais notáveis e diante das massas mais avolumadas que a grande preocupação estava ao redor da Revolução Industrial, por um lado, e por outro lado, a descoberta da sociobiologia. O século XIX, então, teve por grandes paradigmas universais essas duas grandes efemérides: a Revolução Industrial, que mudou completamente as relações de trabalho pelo mundo afora, tendo explodido na Inglaterra, e os trabalhos da sociobiologia, que encontraram nas propostas mais grandiosas de Darwin as manifestações imorredoras para a ciência. Quando pensamos nesse século XIX, independentemente de outros paradigmas menores, podemos chegar ao século XX na sua primeira metade e encontrarmos nele as lutas entre duas posições extremistas. Os extremistas chamados de esquerda, os extremistas chamados de direita, que levaram a tal ponto a sua postura, que determinaram que no pós-guerra, pós-segunda guerra, mas propriamente no ano de 1949, surgisse a tensão que foi chamada de Guerra Fria entre as duas maiores potências da época, a velha União Soviética e os Estados Unidos da América. Dessa distensão política houve um incremento em função da proliferação de armas nucleares, até a queda do Muro de Berlim no ano de 1991. Mas quem chamou aquela divisão de Muro de Berlim
foi o primeiro-ministro britânico Winston Leonard Churchill. E a partir de então o mundo passou a conhecer o Muro de Berlim, o muro da vergonha antifraternal, mas profundamente política, da divisão de um mesmo país. O mundo vai conhecendo gradativamente essas situações paradigmáticas. Mas existe uma terceira situação que não se pode perder de vista e que avulta, chamando-nos à mente para as mudanças de posturas que nos são impostas. O progresso da tecnologia. Desde aí, depois de haver Norberto Wiener criado seu cérebro eletrônico, depois de haver estudado profundamente a neurologia humana, desde o cérebro com as suas demais vertentes e as ligações do cérebro humano com os fenômenos da física, o notável cientista criou em 2 pisos o seu primeiro cérebro eletrônico. Era um invento gigantesco, com válvulas imensas, com tubos maravilhosos em extensão, um peso exorbitante, ocupando 2 andares de um pequeno prédio, para que todas as conexões pudessem ser feitas. E como ele tentara copiar o funcionamento do cérebro humano, chamou-o cérebro eletrônico. Mas o progresso avançou. Norberto Wiener, quando se lê em alemão, ou Weiner, quando se lê em inglês, naturalmente ignorava ou não cogitava na época dos progressos que a sua máquina alcançaria, porque hoje não conseguimos literalmente dar um passo sem o cérebro eletrônico de Norberto Wiener convertido no nosso computador. Aquele gigantesco aparato, hoje carregamos no bolso da camisa. As crianças tomam para brincar. Os fabulosos jogos eletrônicos computadorizados. Os aviões são dirigidos por computadores. Ônibus, trens-bala, indústrias. Quantas casas são abertas, fechadas, iluminadas, apagadas, graças à ação do computador. Somos escravos hoje da computação. E a computação se expande. E a temos em todas as áreas da vida planetária. Na medicina, os médicos não fazem nada hoje sem o computador. Até as cirurgias, quando antes o indivíduo era aberto para que o médico vasculhasse as suas entranhas, hoje a videolaparoscopia permite que o cirurgião faça algumas incisões por onde penetram bisturis, tesouras e tudo mais que for necessário, e pela tela do computador, a câmera microscópica manda as imagens
para que ele possa, do lado de fora, sem rasgar a criatura, fazer a incisão. Incisões em embriões, em fetos, ainda no ventre de sua mãe. Mas o computador adentrou a engenharia. Projetos que levavam anos para serem desenhados, hoje se faz no computador. E vemos a figura geométrica tridimensionalizada na tela do computador. Mas também encontramos o computador dentro de casa, no estudo dos nossos filhos, de muitos filhos. O encontramos em todas as áreas, literalmente, da vida coletiva. Se alguém hoje falar em discar o telefone, vai ser apedrejado. Se alguém hoje falar em toca-discos, vai ser apedrejado. Em LP, em máquina de datilografia. Nos últimos 20 anos, todos os paradigmas relacionados a essas áreas foram transformados, relegados pelo surgimento de um novo paradigma, a computação. Pensamos então o que não poderemos fazer, imperfeitos como somos, e capazes de, graças ao computador, mandar uma espaçonave à Lua, a Marte, a Vênus, fotografar, mandar as mensagens, que são ondas elétricas, que dentro do computador são convertidas em imagens. E Jesus Cristo que houvera dito: vós sois deuses, tudo quanto eu faço podereis fazê-lo e muito mais. Dependeria da nossa volição, da nossa vontade, do nosso desejo. No entanto, há um paradoxo terrível, um val imenso, que nos entristece diante de tanto progresso intelectual conquistado. A outra asa simbólica da nossa vida, a área da moralidade, do nosso sentimento, continua partida ou não se desenvolveu. Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar no Livro dos Espíritos: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? E nesse item 793, o Espírito de Verdade, numa larga resposta, nos diz que se pode reconhecer uma civilização completa pelo seu desenvolvimento moral. Faz um ponto e prossegue o Espírito de Verdade: que não pensemos que os nossos progressos científicos e intelectuais seriam suficientes, que a nossa técnica, a nossa arte seriam suficientes para que a nossa civilização se tornasse